Ok. Mariana, sob a perspectiva da psicologia, as pessoas que acreditam em Deus, na vida após a morte, têm uma melhor qualidade de vida em relação àqueles que não acreditam? Se isso é um fato, por quê? Essa é uma pergunta interessante, Deodato, porque vai ao encontro, inclusive, de um dos próximos focos, né, lá dentro do NUPES, junto com o professor Alexander, da gente tentar entender, né? A literatura traz pouca evidência sobre isso, né? De será que pessoas que acreditam em vida após a morte têm menos sofrimento, menos sintomas psiquiátricos, né? O que já é bem estabelecido na literatura? Isso é bem estabelecido por estudos bem desenhados, estudos que a gente diz assim, estudos longitudinais que acompanharam centenas, milhares de pacientes por muitos anos. Então, a gente já tem a clareza de que a religiosidade impacta, sim, a saúde mental e predominantemente de uma forma positiva, né? Então, a gente sabe que pessoas que frequentam uma religião, em especial essa questão da frequência religiosa parece ser muito importante, né? Traz benefício na saúde mental, esses indivíduos têm menos depressão, têm um risco muito, muito menor de suicídio, inclusive a gente não conhece do ponto de vista psiquiátrico tamanho de efeito protetor tão grande para suicídio quanto ter uma religiosidade, né, e frequentar uma religião, né? Então, isso já está bem claro do ponto de vista de saúde, que pessoas que têm uma religiosidade têm melhores desfechos em saúde mental, em qualidade de vida e em saúde física também. As pessoas, inclusive, sobrevivem mais, né? Então, os mecanismos através dos quais a religiosidade melhora a saúde física e mental, esses a gente ainda não entende bem. O que a gente sabe é que antigamente se falava muito assim, olha, acho que não é bem a religiosidade que protege o indivíduo. Eu acho que o que protege o indivíduo é porque ele está convivendo com outras pessoas, né? É porque ele está mais saudável, por isso que ele pode ir à igreja, pode ir ao templo, pode ir ao centro espírita, né? Então, ele já está mais saudável e ele tem um convívio social com as pessoas, né? Então, hoje a gente já tem estudos também bem desenhados e a gente pode afirmar com tranquilidade que o envolvimento social pode até ser um dos mecanismos, mas ele não explica o todo, né? Provavelmente tem algo na crença religiosa que realmente é protetora do indivíduo. E uma dessas possibilidades é que sim, daqui um pouco através, né, tendo uma crença dentro das diversas crenças, né, seja, olha, eu acredito, né, que tem alguém olhando por mim, eu acredito que Deus quer algo bom de mim, talvez essas coisas realmente façam eu ter melhores desfechos em saúde mental, né. E especificamente, então, em relação a isso que tu me questionaste, né, da crença na vida após a morte, a gente tem muito pouco estudo. A gente tem alguns estudos transversais, né, que demonstram que pessoas que têm uma crença, que ter uma crença em vida após a morte se correlaciona negativamente com sintomas psiquiátricos, ou seja, quem tem mais crença tem menos sintomas psiquiátricos. Essas pessoas tá associado a tu lidar melhor com o sofrimento, né? Essas pessoas têm maior resiliência, tem uma maior capacidade, um termo que a gente se utiliza que é de coping, né, de lidar com o sofrimento, com os desafios da vida. E ter uma crença em vida após a morte está associado também a ter uma visão mais positiva, vamos dizer assim, do mundo, né, uma visão menos pessimista do mundo. O problema é que esses estudos são estudos que a gente descreve que são estudos transversais. O que é um estudo transversal? Eu pergunto para ti agora, tu acredita em vida após a morte? E eu pergunto para ti agora como é que está a tua saúde mental. Mas eu não sei o que vem antes, se é a crença na vida após a morte ou se é a saúde mental. Porque eu posso pensar assim, pessoas que acreditam numa vida após a morte, né, talvez tenham uma visão mais otimista em relação ao mundo e tem menos depressão, menos ansiedade. Mas eu posso também pensar o contrário, não. Quando as pessoas estão melhores, menos deprimidas, menos ansiosas, elas estão mais esperançosas, então elas têm mais crenças positivas em relação, né, a tudo, inclusive a vida após a morte.
Então, o grande limitador desses estudos é que são ainda estudos transversais, que eles só mostram uma associação, né? A gente não tem como inferir causalidade a partir de estudos transversais. Então, a gente precisa, nessa área de estudos longitudinais, de estudos que vão pegar indivíduos hoje, perguntar se eles acreditam ou não acreditam na vida após a morte e acompanhá-los para ver o que acontece em relação à saúde mental deles. Então, essa é uma questão, vamos dizer assim, ainda em aberta na literatura, né, científica.